Fala pessoal, muito bom dia. Hoje dia 28/5/2025, quarta-feira, uma maravilhosa quarta-feira para vocês. Que concurso esse, hein? Concurso que pagou muito pouco. Eu estava dando uma olhadinha aqui na parte de rateio. Tivemos 3 ganhadores. Aí se você somar os 3 prêmios aí, não chegou a 1 milhão, né? Então bem abaixo da estimativa, que normalmente é 1.800.000, né? Então uma arrecadação baixa. E muitos ganhadores aí para 14 pontos, 461 ganhadores, então não pagou nada, pagou aí praticamente menos da metade, né? Menos da metade que se paga, que é considerado um prêmio bom, um prêmio de R$ 1.500 aproximadamente, tá? Isso deve ficar aí em torno de uns 200, 230 ganhadores para dar esse prêmio, tá? Como tivemos muitos ganhadores, então esse valor aqui cai bastante. No entanto, quero parabenizar a todos vocês aí que fizeram pontuações, né? O objetivo do apostador de loterias é ganhar prêmios nas loterias, não importa. Tem gente que lucra com 11, 12, 13 pontos, né? Vai depender muito da estratégia que ele faz, né? Muitos, inclusive, até repete as 15 dezenas, né? Para dar premiação duplicada, né? E é totalmente possível isso, né? Normalmente se utiliza isso daqui quando você tem tipo um sistema de matrizes como esse daqui, na ferramenta Excluir Colunas. Essa daqui ela dá 12, normalmente ela dá 12 pontos, é uma matriz construída para 11 pontos em quase 100%, e no último concurso você pode ver aí que deu 11, 12 pontos. E depois a gente vai dar uma olhadinha então na matriz que eu mostrei ontem, né, que eu fiz aquela comparação dos fechamentos, né, de 8 dezenas fixas com a ferramenta Excluir Colunas. Bom, quero já aproveitar então responder então aqui para a Luciana, né? Então eu estava dando uma olhadinha aqui. Muito obrigado a todos vocês que deixaram seus comentários aqui. E a Luciana perguntou se eu não faço, né, para que não elaborar um bolão. Luciana, bolão a gente já tem, né, os bolões pré-definidos, e normalmente, né, o objetivo aqui dos bolões, né, é dar oportunidade para as pessoas serem estrategistas, tá? Então eu já tenho os 2 grupos, isso daí fica a critério do estrategista. Então se você tiver em um dos grupos e quiser colocar essa ideia em prática, né, é só se candidatar como estrategista, né, e todos vão aceitar numa boa, tá? Eu normalmente só faço o gerenciamento do bolão, que é uma coisa ainda muito difícil, muito desgastante, tá? Mas eu ainda continuo fazendo isso daí, então enquanto eu ver esperança, né, enquanto a gente tiver esperança, e eu tenho que acreditar nas ferramentas que eu criei ao longo aí de mais de 2 décadas, tá? Muito obrigado a todos vocês, então, que comentaram aqui no vídeo de ontem. O vídeo sempre, né, fica gravado aqui na tela principal do gerasorteonline.com.br. O último vídeo, o penúltimo vídeo, e se você quiser um vídeo específico, você clica nesse botão, você vai direto para o canal do YouTube, beleza? Então, tá aqui então os ganhadores do último concurso. Meus parabéns a todos vocês. Vamos então para a análise do concurso 3.402, anota aí dezenas na tela: 010204, 070910, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24 e 25. As 4 dezenas pilares. Galera, eu não sei se vocês têm essa informação, eu recebi pelo privado de um grande amigo meu sobre o reajuste agora em junho ou julho de 3 loterias, tá? Se alguém sabe de alguma coisa, pode colocar aqui também na área de comentários. Eu vou apurar melhor essa informação. Então você que tem casa lotérica aí também pode, né, compartilhar essa informação aqui com os seguidores do canal. Isso é bastante importante, né? E eu já vou fazer as alterações nas ferramentas lá dos valores das apostas. Já vou ficar, né, atento, né, quando entrar em vigor, né? Se não me engano, vai ser Loto Fácil, Quina, não me lembro da outra, tá? Então hoje eu vou apurar certinho e no vídeo de amanhã então eu já trago para vocês, beleza? Tá aqui então região dos primos, 5 dezenas, 5 na cruz, 8 ímpares, 9 na moldura, 3 de Fibonacci, 7 na progressão, repetiu 7 do último concurso, padrão de linhas 43332, padrão de colunas 54222. Esses 2 gabaritos aqui, eu vou deixar um vídeo relacionado aqui. Se você está chegando hoje e não entende sobre os gabaritos de linhas e colunas, eu vou deixar um vídeo, já que eu deixei gravado. Ficou muito bom, muito instrutivo, né? Você vai entender perfeitamente
quando essa bolinha fica verde e quando ela fica vermelha. No caso de colunas aqui, ficou a bolinha verde vermelha, porque esse gabarito 54222 não está entre os 3 primeiros gabaritos de um total de 18 gabaritos que existem para linhas e para colunas. Lá eu explico certinho. Beleza? Outra bolinha vermelha aqui, então, para concursos anteriores, veio poucas dezenas em relação ao último concurso. A gente sempre segue aqui o padrão, que é de 8 a 11 dezenas. Então, uma bolinha vermelha para concursos anteriores, outra bolinha vermelha para gabarito de colunas. De 9 critérios aqui, 7 vieram dentro do esperado e 2 não. Legal? O que mais que eu vou falar aqui? Deixa eu ver se eu... Ah, tá. Hoje eu estou sem nada de marcação aqui, então estou um pouquinho perdido aqui. Beleza, primeira tela, onde eu peço para vocês 5 segundos, você para o vídeo, deixa o like, deixa seu comentário lá no final, vai ajudar bastante a plataforma a distribuir melhor meu conteúdo. Aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos, você só precisa escolher de 5 a 8 dezenas desse primeiro conjunto, de 3 a 4 dezenas desse segundo conjunto e de 3 a 6 dezenas desse terceiro conjunto. Enquanto a dezena 01 está sendo a melhor dezena de melhor performance nos 10 últimos concursos, seguida da 4, da 7, da 10 e assim por diante, a 21 é a pior dezena, então ela é a menos sorteada nos 10 últimos concursos. 3 conjuntos de 17, 18 e 19, vou deixar lá no blog gerasorte.com.br para você copiar e colar. E você já aproveita e copia e cola também jogos prontos que eu gero antes de começar a gravar os vídeos aqui. 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 com aquelas 4 combinações que eu gosto demais, que é 9 repetidas do último concurso. Na verdade, não são as 4 que eu gosto, tá? Eu incluí primos aqui porque está em tendência e a hora que a gente chegar na estatística individual, você vai ver por que eu insisto tanto em 8 números primos. Isso não é normal, é só quando o atraso está muito grande aí, alcançando o recorde que a gente chama de maior atraso registrado. Beleza? Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, a linha 1 ainda, né, com uma performance muito boa. Eu acredito que agora nos próximos concursos vai quebrar essa sequência aqui e eu acredito que vai vir 2 dezenas nessa linha 1. No entanto, né, o contrário disso também eu acredito que vai acontecer, que na linha 5 ela vai começar a ter mais dezenas sorteadas aqui, porque ela está numa maré de azar danada. Olha, 2 dezenas aqui, 2 aqui, 3 ainda é aceitável, 4 é o ideal, 1 dezena é fora do normal, 2 dezenas é abaixo, 1 dezena é abaixo, aqui 3, tá vendo? 1 de novo, 2 aqui, então é uma linha que está muito fraca aí nos últimos concursos. Tá? Então a gente espera aí que ela engate, né, de vez aí, tem uma linha fechada, uma linha com 4 dezenas, como foi aqui no caso do concurso 3.399, tá? Que a gente que repita isso. A gente tinha a 01 como retorno após a falha, retornou com sucesso. Tinha também a dezena 3 como presa, já não é mais presa, então a gente pode aplicar a mesma coisa que aconteceu na dezena 01 aqui, aplicar para a dezena 03 agora no próximo concurso. Então ela ficou presa por 1, 2, 3, 4, 5, 6 concursos e sofreu a falha. E agora no próximo concurso, no concurso de hoje à noite, a gente espera que ela retorne. E o mesmo comportamento se aplica então para a dezena 05 aqui. Lembrando que dezena presa é quando ela alcança 4 concursos. No caso aqui a dezena 04, ela pode se tornar presa hoje à noite, assim como a dezena 09. Mas ainda não é presa porque está com 3 concursos consecutivos. Isso daqui pode te parecer um retorno após a falha, mas não é, porque ela não ficou presa, ela ficou simplesmente sendo sorteada por 3 concursos. 3 concursos não é presa. Então, isso não é considerado retorno após a falha. Agora, a gente pode aplicar também o retorno após a falha também para a dezena 16. Legal? E não temos dezena presa hoje, né? Pelo que eu estou vendo aqui, não temos. Temos candidatas a se tornar presa, que são as dezenas 04, 09 e dezena... Qual que é a outra que eu falei? Ih, gente. Dezena 04 e 09. Não, só essas duas. Só essas duas para se tornar presa, né? São dezenas que estão com 3 concursos aí. Beleza? Então é isso, padrão visual, comportamento individual das dezenas. Tá aqui, hein?
Bom, enfim aconteceu o que eu falei, né? Fechou com 3 concursos o ciclo das dezenas, né? Saiu, qual que era a dezena que estava faltando? Vamos voltar a um concurso para a gente saber como que estava isso daqui antes do sorteio de ontem à noite. Não sei se foi, não foi. Gerar, pronto. Faltava a dezena 10 para fechar esse ciclo, né? Então, tínhamos 2 concursos dentro do ciclo, faltando a 10 para completar esse quadro aqui e se tornar tudo estrelinha. Tínhamos uma tendência aqui para fechamento de ciclo com 3 concursos, era a bola da vez, tá? Então, isso aconteceu e eu já estava prevendo isso daqui já há 2, 3 ciclos atrás. Eu estava falando que isso daqui poderia acontecer porque o atraso de ciclos estava muito alto. 20 ciclos em atraso, estava quase 3 vezes mais atrasado do que o normal, tá? Então, era bem possível mesmo que isso iria acontecer e aconteceu. Então, meus parabéns para todos aí que utilizaram o ciclo das dezenas e utilizou a dezena 10. E eu ainda até falei no concurso de ontem, né, no vídeo de ontem, para vocês colocarem como fixa. Tá aqui, completou o quadro, então essa linha já não é mais amarela como tendência, porque o atraso zerou aqui. Então, é a 97ª vez que esse evento acontece. O que tem na fila agora, né, é um fechamento de ciclo para 2 concursos e o próximo para 4 concursos. Para 2 concursos nunca aconteceu, então é zerado, é um evento inédito, mas não vai se fechar hoje à noite, porque com um concurso só é impossível completar esse quadro aqui, tendo em vista que temos 25 casinhas e o sorteio só tem 15 dezenas. Logo vai ficar 10 dezenas de fora, matematicamente não se fecha o ciclo com um concurso. Só que com 2 concursos já é possível. Então, isso tá na vez, mas eu acredito que não vai acontecer, porque não aconteceu até agora. Vai acontecer um dia? Vai, né? A gente espera que demore muito tempo e que não aconteça, tá? E a gente continue utilizando essa informação aí, que é uma informação privilegiada, uma informação que saiu aqui do canal Gera Sorte, né, na época dos volantes mágicos. Então, para quem me acompanha há muitos e muitos anos, lembra que eu fazia o processo, né, construía, se não me engano, era 36 volantes, que eu chamava de volantes mágicos, que ele premiava em todos os concursos, tá? Então, para quem lembra disso daí, pode também deixar aqui no comentário. Beleza? A gente então perde aqui a referência, então agora, né, pode sair quaisquer conjunto de 15 dezenas e a gente só vai poder aplicar o ciclo das dezenas no próximo concurso. Beleza? Bom, vamos lá então, vamos para a ferramenta rastreador de tendências. Hoje acho que eu finalizo porque não tem muita coisa mais para falar, porque tudo que eu falar vai ser, né, em cima do que já existe no vídeo explicativo, então, né, eu vou ser redundante aqui, tá? Vamos pegar aqui, então, acessar rastreador de tendências. Enquanto isso, então, enquanto carrega a ferramenta, eu vou dar uma goladinha no meu café aqui, que está esfriando. Tá vendo? O botão ainda cinza, porque não carregou. Agora sim, então, carregou todas as estatísticas com todas as tendências. Se você perdeu os vídeos, eu recomendo que você acesse lá o canal para você poder entender, então, como que funciona essa ferramenta. A gente já falou, então, né, que a área principal é essa daqui, que é a base de dados de 3.402 concursos. E do jeito que está aqui, a ferramenta vai trabalhar em todo o período, ela vai fazer um looping, né, em cima de 3.402 concursos. Então pode tornar muito lento o processamento. O que você deve fazer se você não for utilizar essa parte de virgens, porque é a única maneira de você usar toda a base de dados, né, com eficiência, é se você quer virgens para 15 pontos e virgens para 14 pontos. Eu acredito que eu vou falar sobre isso daqui amanhã. O restante, o que você pode fazer é desmarcar isso daqui. Olha, por que eu tenho que desmarcar essa opção? Para que quando eu mudar a base de dados aqui de concursos, ele não altere aqui, né, as tendências. Então, eu só vou pedir para ele gerar dinamicamente um conjunto de 15 e que ele atenda aos critérios que já estão marcados aqui, já com tendências. Inclusive, eu não preciso usar as tendências que ele deixa marcado. Eu posso desmarcar a tendência que eu quiser e marcar a minha própria tendência. Então,
Mesmo eu desmarcando aqui, se eu não mudar a bolinha aqui, não significa nada. Eu ainda estou com uma base de dados de 3.402 concursos. Eu gosto muito de deixar aqui, olha, nos 20 últimos concursos, tá? Se eu mudar a bolinha, então, daqui para cá, como eu fiz agora, você percebeu que não mudou exatamente nada aqui. Agora vamos pegar aqui, olha, e vamos mudar de novo a bolinha aqui. E olha, eu vou marcar aqui. Dá uma olhadinha, então, aqui, olha, onde está ticado aqui, ó. Se eu pegar, não desmarcar isso daqui e mudar essa bolinha para cá, você vai ver... Agora acho que não mudou. Ah, mudou sim, tá vendo? Mudou aqui embaixo, aqui. Você pode até parar o vídeo e voltar para você ver. Significa que ele está fazendo uma tendência em cima dos 5 últimos concursos só, tá? Então não é isso que a gente quer, tá? Eu vou carregar de novo a ferramenta para que ela venha com todas as estatísticas, então, e todas as tendências aqui completadas. Pronto, então, tá aqui, então, tudo anotado. Eu vou desmarcar isso daqui, então, agora. Vou jogar aqui para o último. Eu quero responder uma coisa. Gente, não entenda mal o que eu vou falar agora, tá? Muita gente pede para mim pegar... Não, eu quero que você faça o jogo já pronto. Ela imagina que eu tenho o poder de acertar em todos os concursos. E eu não tenho. E nem o canal X e nem o canal Y tem. Ninguém tem, porque jogo de loteria, né? Não é como uma receita de bolo que você segue alguns passos e você vai ter o resultado perfeito ali. Não é assim, tá? Loterias, né, são jogos de azar. Então a gente joga, né, primeiramente com a sorte e depois o que o apostador faz é criar ferramentas com base no que já aconteceu. Então a gente tenta imitar, né, um determinado padrão. Então a gente acompanha aquele padrão, né? A gente monta uma estatística sobre aquele padrão e a gente torce para aquilo lá acontecer no futuro. Então a gente aplica, né, essa técnica e insiste então nessa técnica. É exatamente isso. Mas não tem nada de garantia que você vai acertar, tá? A única forma de você acertar é você jogando 3 milhões de possibilidades, 3 milhões de volantes, um diferente do outro. Na verdade, né, 3 milhões 268 mil 760? Acredito que seja isso daí, tá? 3 milhões 268 mil 760 combinações possíveis. Dessa forma, você vai ter a garantia de 100% que você vai acertar os 15 pontos. Porém, o que você vai gastar para registrar tudo isso daí, né, não vai compensar o prêmio que você vai receber depois. Outra coisa, como o sorteio é de um dia para outro, você não tem tempo suficiente para registrar todas essas apostas. Outra coisa, se mais alguém ganhar com você, danou, né? Aí você vai ter um prejuízo enorme. Então, o que eu faço aqui é construir as ferramentas e ensinar para vocês como que você utiliza da melhor forma possível. Ainda assim, a gente vai trabalhar com muita sorte. Então, por isso que eu coloco alguns palpites prontos lá, mas são palpites gerados pelo sistema, tá? Então, eu não gosto de misturar os meus jogos pessoais e não dou consultoria nessa parte aí. Quem me conhece sabe que a consultoria que eu dou, no caso, é para você utilizar uma ferramenta e normalmente você já tem, se tem um vídeo gravado, eu nem dou esse tipo de ajuda, nem esse tipo de consultoria, porque eu vou, claro, né, mostrar para vocês, ó, esse vídeo já explica, né, senão eu vou falar mais do mesmo, né? Beleza? Então é isso. Então hoje o que a gente pode fazer aqui? Hoje eu vou utilizar essa parte de duplicados aqui, só para você poder entender. A gente coloca alguns critérios padrões aqui e a gente vai utilizar então essa parte de duplicados. E já aproveito para falar para vocês então, parte de fixar e remover. Eu não gosto muito de utilizar isso daqui, tá? Eu gosto mais de utilizar a parte de, no caso de remover, na parte de personalizados, que você tem aqui, ó. Você não tem somente esses critérios que aparecem na tela. Se você rolar essa barrinha de rolagem aqui, ó, você tem as máscaras, que eu posso também, olha, desmarcar isso daqui. Você tem, por exemplo, eu quero jogos com
início menor que 3 e maior que 23. Significa que eu estou colocando as 4 dezenas pilares aqui, ó. O que é menor que 0,3? É 0,1 e 0,2. O que é maior que 23? É 24 e 25. Tá? Simplesmente assim, se eu ticar aqui, ele está atendendo isso daqui. Ele só vai montar jogos que tenha 0,1 e 0,2 na primeira, né, na primeira bola, na primeira posição, e finalizar ou com 24 ou com 25. É isso que isso daqui faz. Se eu quiser mudar, eu posso, por exemplo, se eu quiser incluir a dezena 23 aqui, então tem que ser maior que 22. Se eu quiser incluir a dezena 03 aqui, então tem que ser menor que 4. E assim por diante. Então você vai montando os jogos dessa forma aqui, tá? Salto triplo aqui, então, são conjuntos, né? 01, 02, 03, 02, 03, 04 e assim por diante. Então você pode também definir isso daqui. Soma das dezenas, as somas normalmente elas ficam entre 172 e 222. Então já vem setado aqui, você pode também escolher um outro tipo de soma, um outro tipo de faixa, né? E utilizar aqui. Ciclo das dezenas, está aqui então. Hoje a gente não tem como usar o ciclo das dezenas porque tem 25 dezenas aqui, então não faz o menor sentido a gente usar. Agora, grupo das fortes, grupo das intermediárias, grupo das fracas, são aqueles 3 conjuntos que eu coloco aqui para vocês. Grupo das pilares e o que é personalizado? Personalizado são jogos, são conjuntos que você mesmo coloca. Por exemplo, vamos pegar aqui, olha, vamos abrir uma estatística aqui. Vou abrir aqui, ó, estatística. Rolar um pouquinho aqui, olha, abrir essa caixinha de opções e selecionar estatística personalizada. No GeraSort não tem uma estatística que se chama números no Y, mas eu vou criar aqui uma estatística chamada números no Y. Então, isso daqui, olha, não te parece um Y? Então, são 7 dezenas. Se eu clicar aqui em gerar, ele assumiu as dezenas que eu coloquei e me montou um quadro estatístico. Bom, essas 7 dezenas aqui, por curiosidade, ela está para sair, né? Porque já foi sorteada 41 vezes. É uma coisa que acontece muito raramente, 1,21% somente. Só que está com 131 de atraso, tá? Eu, sinceramente, não utilizaria isso aqui mesmo estando, né, em amarelo aqui, indicando tendência. Desses 7 números aqui, a gente tem um quadro estatístico mostrando que nenhuma das dezenas já aconteceu uma vez, foi no concurso 1131. Uma das 7 dezenas aconteceu 21 vezes, 2, 192 e assim por diante. Então, qual que é o maior número aqui? O maior número é esse daqui, é o 1133, que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Então, dos 7 números, ele está indicando aqui que isso daqui é o que mais acontece, é sair 4 dessas 7 dezenas. E, por coincidência, está em amarelo aqui, indicando tendência. Então, eu posso utilizar essa informação lá no meu rastreador de tendências. Então, eu copio esse conjunto de dezenas, venho aqui no rastreador de tendência, marco personalizado 1, coloco o meu conjunto aqui e quantas dezenas eu vou colocar dessas 7? Então, eu posso colocar nenhuma, né? Seria de 0 a 0. Eu posso colocar, por exemplo, 1 aqui, que ele poderia me gerar jogos com nenhuma dessas dezenas ou poderia me gerar jogos com apenas uma dessas dezenas. Aqui eu poderia colocar nenhuma, uma ou até 2 dezenas e assim por diante. Mas o que eu tirei de lá da minha estatística? Eu tirei que 4 desses 7 números é a melhor escolha. Então eu vou utilizar de 4 até 4. Então eu estou informando para a ferramenta que eu quero exatamente 4 desses 7 números. Só isso, tá? Tá aí, então você já definiu. O que mais que eu tenho aqui, ó? Eu coloquei dezena início. Eu posso deixar isso daqui só para vocês verem como funciona. E posso colocar, por exemplo, aqui uma coisa que está em tendência, que são os números primos, 8 números primos. Então, o que eu vou escolher aqui? Primeiro eu vou desmarcar isso daqui, vou desmarcar isso daqui, ó. Eu posso parar com o mouse aqui em cima para ver quantas vezes 6 dos 9 números primos já foram sorteadas. Foram 996 vezes. A melhor é o que está em amarelo, tá? 1047 vezes. Então eu posso colocar aqui 5 e 8, tá? E colocar como primos aqui. Eu já tenho 3 critérios selecionados, eu vou deixar assim. Então isso daqui é um bom modelo aqui
para ele começar a construir as minhas combinações. Não preciso colocar tantos critérios aqui, 3 critérios é o suficiente para mim gerar tipo assim uns 20 jogos. Então, vou colocar 20 jogos aqui. Bom, ele vai percorrer aqui os 5 últimos concursos. Então, eu posso até utilizar essas virgens para 15 e virgens para 14 aqui. Posso normalmente fazer isso daqui. E hoje a gente vai falar então sobre duplicados. Duplicados, como que funciona isso daqui? Ela vai funcionar de acordo com o que for criado aqui. Então, eu posso colocar inicialmente aqui, por exemplo, posso colocar 13. E posso clicar aqui em iniciar. Pronto, ele já começou a gerar, tá? Então, ele já tem uma combinação aqui que atende esses 3 critérios. Quais que são os critérios? 8 ou 5 números primos, que seja menor que 4 e maior que 22, e que tenha 4 dessas 7 dezenas. Olha, já gerou 14 aqui, ó, 16, já vai terminar rapidinho. E ele passa aqui por essa validação. Ele vai pegar aqui, ó, já acabou, tá? Ele vai falar assim, tem 13 iguais ao que foi gerado? Não, não tem. Então, ele criou esse daqui. Aí ele vai perguntar de novo, passou pelos critérios, tem 13 iguais? Não, não tem. Então, criou aqui. E ele vai criando até ele alcançar esse número aqui, que seria os criados, ele alcançar o que eu defini aqui. Beleza? Eu vou limpar aqui. E outra, né? São virgens para 15 para 14 pontos nos 5 últimos concursos. Lembra que a gente, né, alterou a base de dados aqui para utilizar somente os 5 últimos concursos. Bom, se eu baixar isso daqui, eu vou baixar, por exemplo, para 10. E vou começar a construção novamente. Então, ele vai lá, vai passar pelos meus critérios, vai ver, olha, rodou 1. Bom, agora ele vai ficar super difícil e talvez nem consiga, mas ele conseguiu. Ainda tem várias combinações. Significa que você está fazendo quase um fechamento aqui. Vai chegar uma hora aqui que ele não vai conseguir mais encontrar combinações. Aí o que você faz? Você vem aqui e aumenta isso daqui para 11. Né? Parando, não gerando mais nada, você aumenta para 12. Parando, gerando mais nada, você aumenta para 12, para 13, para 14, para 15 e assim por diante. Tá vendo? Ó? Parou. Até 6 ele conseguiu rodar, beleza. Então significa que essa daqui, olha, não tem, né, 10 números repetidos do que está dentro da caixa. Esse daqui também não tem 10. Então significa que ele vai trazendo conjuntos de no máximo 9 números aqui. Ó, achou mais um, tá vendo? Mas vai ficando mais difícil. Então, o que você pode fazer, mesmo com o sistema rodando, você pode pegar e alterar isso daqui para 11. Olha lá, tá vendo? Ele conseguiu achar com mais facilidade 11. Então, você vai organizando o seu jogo, agrupando, de forma que você vai fazendo como se fosse um fechamento. Um fechamento, na verdade, é assim que é feito. Teoricamente, né, é assim que é feito. Vai chegar uma hora que vai parar também, tá vendo? Ó, 11, né, ele já não consegue mais. E aí, o que você tem que fazer? Ir aumentando aqui, ó. Aumenta para 12. Vai ver que ele vai começar a gerar mais, vai começar a encontrar com mais facilidade. Tá vendo? Beleza? Bom, é isso então que a gente tem para a ferramenta. Vou deixar até aqui, ó, parou, né? Você pode pegar se você quiser copiar, né? Eu não dou garantia nenhuma, porque o vídeo é simplesmente didático. Se você quiser parar o vídeo para copiar isso daqui e apostar, né? Eu espero que te dê bastante sorte isso. Podemos fechar então estatística personalizada aqui. Podemos fechar o rastreador de tendência, né? É o terceiro vídeo do rastreador de tendências. Mais uma vez, lembrando que a matrizinha lá no excluir colunas, né, 3 conjuntinhos de 18 premiou com 11, com 12 pontos. E para quem tinha curiosidade, eu vou desmarcar aqui e vou selecionar aquela matriz de 23 que eu mostrei no vídeo de ontem, que é essa matriz aqui, que tem os 15 pontos em todos os concursos. Tá? E no concurso de ontem, do dia 27, também premiou com 3 dos 23 grupos. Bastasse que acertasse, né, ou esse conjunto de 8 dezenas, ou esse conjunto de 8, ou esse conjunto de 8. Tá? É muito melhor do que apostar 19 mil volantes com um fechamento de 8 dezenas fixas. Beleza?
Aqui eu posso fechar, deixa eu fechar aqui para não me perder, fechar aqui também para não me perder. Números primos, então essa tendência que a gente está aqui, olha, 137. Então, se não sair hoje à noite, isso daqui já já vai, né, igualar ao recorde, que é o maior atraso registrado. Né? Por isso que a Luciana colocou lá, porque eu não faço bolão com 8 dezenas fixas, porque ela está acompanhando aqui, né, eu falar todos os dias sobre a questão dos 8 números primos. Temos tendências para ver 6, 8 e 9 dezenas. Na região da cruz, tendências para ver 6, 7 e 8 dezenas. Na região dos ímpares, tendências para ver 6, 10 e 12 dezenas. Região da moldura, não temos tendência, mas você pode utilizar aqui o maior valor, que seria 10 dos 16 números que compõem a moldura. Números de Fibonacci, tendências para ver 4 dezenas, aqui está muito bom, né, essa condição. Números na progressão, tendências para ver 4, 5, 6 e 8 dezenas. Ciclo dos primos, dezena 23 para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz começou agora, você pode colocar essas 4 dezenas na estatística personalizada, fazer o que eu fiz agora de pouco com os números no Y. Números ímpares, ciclo dos ímpares também, faça a mesma coisa na estatística personalizada. Ciclo da moldura fechou. Ciclo de Fibonacci, 4 dezenas para fechar esse ciclo. E ciclo da progressão fechou, perdemos a referência. Hoje foram 31 minutinhos de vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aplique o que fizer mais sentido para você. E a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo. Boa quarta-feira para todos.